Coisas flutuam na água porque a força de empuxo é maior que a força gravitacional. Ô, Goju, você não cansa de passar vergonha? Você aprendeu isso na escola? Foi seu professor de física que ensinou isso daí pra você? Então o seu professor de física, ele tá no mesmo nível do Felipe Menesgoto, tá? Eu sinto te informar. Provavelmente ele foi um professor aceito na escola aí com uma média de 1.6, porque hoje em dia os professores entram pra dar aula, eles passam lá pelo teste assim, eles pegam os piores e jogam lá pra dar aula pra vocês, né? Se você realmente acha que é isso daí, perfeito. Eu recomendo que você vá lá e dê uma estudadinha, porque não é isso daí, tá? O objeto, ele flutua na água porque ele tem menor densidade do que a água. Se você coloca... É a mesma coisa do... Aí o cara entra na questão lá do 1 quilo é 1 quilo, tá ligado? O cara, 1 quilo de chumbo e 1 quilo de isopor, os dois afundam o globaloide. Afunda? 1 quilo é 1 quilo. Não, sua anta. Não, sua anta. Bota 1 quilo de isopor em cima d'água e vê se ele vai afundar. Não é assim que funciona. Não afunda. Por conta da densidade. Para de falar abobrinha. Não venha com essa de 1 quilo é 1 quilo. Para de falar isso que é feio. Isso daí é vergonha. Para de passar vergonha, cara. Densidade, por isso o balão de criança que é menos denso que o ar sobe quando solta e não desce. Exatamente. O cara bota gás hélio lá dentro, o gás hélio ele é menos denso do que o ar, ele sobe. Simples assim. Aí fica lá o balãozinho lá, ó, quebrando totalmente a teoria da gravidade. Óbvio que vai quebrar, é uma teoria. É a mesma coisa também quando você pega uma molécula e vai lá e injeta calor nela. Você aquece. O que acontece? Ela aumenta a energia cinética. Ela se espalha. Ela expande. Consequentemente, ela sobe. O que isso significa? Onde é que está a força da gravidade puxando esse gás que é mais denso do que o ar? Não puxa. Por que ele está subindo? Porque ele foi aquecido. A termodinâmica quebra. Rasga no meio a gravidade. O negócio tá subindo e não importa essa força mágica que vocês querem defender aí. Ai, tá puxando. Não puxa. Se fosse força, se a gravidade fosse uma força, ela só poderia ser derrubada por outra força. E não pelo calor. Isso não é força. Isso é uma farsa. Simples assim. Se você vai lá e esfria esse gás, aí ele desce. Por quê? Porque ele tem menos energia cinética. Ele fica mais denso. As moléculas se juntam. Então elas descem. Tem a ver com densidade e energia. É termodinâmica, cara. Já mostrei aqui experimentos pra vocês sobre isso. Do balão. O balão com nitrogênio lá. Que o balão incha e desincha. Você injeta calor, ele inchou. Esfriou, diminuiu. É simples assim, cara. Não adianta vocês quererem. Vocês podem aprender na escola da gravidade, vocês podem escutar o professor seu falando de gravidade, a verdade é uma só. Isso daí é apenas uma teoria fajuta criada para tapar buraco e simplesmente passa. Simplesmente é utilizada como uma lei, um fato, mas não é. Uma força não pode ser considerada... Uma força dentro da física, ela só pode ser anulada por outra força. Se você tem uma força chamada gravidade e a partir do momento que você aquece um gás, ele sobe e quebra essa gravidade, isso não é força, cara. Não existe, isso é uma piada. Tá entendendo? O Menegoto, eu vou te explicar por que o Juca tem razão. Me Eu explica, me entendo o explica. teu, eu entendo o teu raciocínio, porque no modelo, né, que tu se formou, estudou, né, para ser passar essa informação, existe um empuxo, existe a gravidade. Tu acabou de replicar isso aí, né? Aí o Juca usou o exemplo do balão. O que tu está encaixando no teu modelo? Tu está dizendo que o balão subiria por causa de uma força que estaria, a força de empuxo que estaria vencendo a força da gravidade. Foi o que tu falou, certo?
Por quê? Tu está considerando que o balão, ele é o volume, o balão. Agora eu vou tirar esse problema dessa situação fazendo a seguinte explicação. O balão que o Juca derramou o nitrogênio líquido, ele extraiu a energia cinética das moléculas. O balão as moléculas se aproximaram porque elas estão menos movimentadas, tá? E aí, o teu raciocínio é que como diminuiu o volume do balão, aí então o empuxo não estava mais empurrando porque tinha um volume menor. Aí, então eu vou resolver esse problema, esse enigma. Ao invés de o Juca largar o balão, ele fura o balão, ele estoura o balão. O que vai acontecer? As moléculas do hélio, elas vão continuar caindo da mesma forma. Enquanto elas não receberem energia novamente de volta das moléculas ao redor, elas continuarão ali embaixo. Então, isso demonstra que não existe o empuxo, porque aí o volume do balão não está mais em jogo. Tanto que quando eu abro uma geladeira, o ar frio que está em cima, ele vem para baixo. A geladeira é colocada, a parte fria. Cortou aqui, Roberto. Tá entendendo, Menegoto? O que tá ocasionando o peso do balão... É o gás sozinho sem energia cinética. Então, o que determina a posição da matéria é a sua capacidade energética. Não tem nada a ver com gravidade, nada a ver com um empuxo. Algo que tenha mais massa pode estar do alto quanto pode estar abaixo, dependendo da energia que ela recebeu, exatamente da irradiação solar que o Juca explicou ali. Então, eu elimino o problema do volume e deixamos apenas o gás. Fura o balão, o gás vai continuar descendo, assim como o ar frio desce na geladeira para a parte inferior. Roberto, te fazer uma pergunta, então. Quando tu furar o balão de gás hélio, se ele tá cheio ali, tá? Não botei o nitrogênio ainda. Se eu furar o balão de gás hélio, quer dizer que o hélio vai descer, é isso? Eu não falei Só isso, eu se não tiver sei porque... aplicado nitrogênio líquido, senão o gás hélio vai subir. Exatamente, ó, e foi bem clara a explicação dele. Então tu está fazendo colocando uma frase que não foi uma pergunta sincera. Não, você tenta meter um espantalho, Menegoto. Eu fiz uma legal. pergunta. Eu vou acreditar que a pergunta foi sincera, tá? O balão de gás hélio, por que ele vai subir? Porque o hélio é o segundo elemento da tabela periódica. Ele possui dois prótons, né? E o hidrogênio tem 1 e o hélio tem 2, tá? Então, como ele tem uma pouca massa no núcleo, os elétrons que ele tem entrega ao nitrogênio uma mobilidade muito maior. Então, ele tem uma energia cinética muito maior do que os demais gases. Então, por isso que ele vai subir, porque ele se movimenta mais, ele vai escalando por causa dessa questão da energia cinética. Então, a energia cinética molecular, esquece esse negócio do volume, porque esse volume atrapalha o raciocínio. Tu pensa assim que se eu pegar uma bola de ar e botar dentro da água, né, o empuxo que vai empurrar para cima, né, então esquece isso. Coloque apenas a molécula sozinha, independente. Se ela tiver com pouca energia, ela vai ficar abaixo e o volume não vai justificar. Mesmo porque os gases ideais, eles consideram, né, as equações de Clapeyron e tal, consideram que o volume da molécula, ele que a molécula tem massa nula, tem um volume nulo. Os gases ideais, a equação de Clapeyron considera nulo. Então é isso. A energia que existe no mundo, né, é a energia intrínseca de cada molécula. Não existe nada no centro da Terra para puxar nada, não existe empuxo, existe a energia de cada molécula, sendo maior ou menor do que as outras. Não existe empuxo, Roberto? Espera só um pouquinho, Roberto. Anotou, Menegoto? Não tem. Estou anotando, estou aprendendo aqui. Deixa eu só agradecer aqui ao Rodrigo Cordeiro pelo superchat. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Obrigado. Segue aí. Então, a pressão atmosférica, ela é gerada exatamente pelos raios que o Juca explicou. Vem do Sol, aquecem mais na superfície. A fonte de geração térmica, né, maior está na superfície. A transmissão da energia, ela é dada através do calor. O calor é o mecanismo de transferência de energia de uma molécula para outra. E como essas moléculas vão perdendo essa energia à medida que sobem, aí vai ficando mais frio, né? Porque não está conseguindo receber toda essa energia que veio de baixo até as camadas mais altas da atmosfera. Então, o que existe é a energia intramolecular. E o atrito entre as moléculas, por causa dessa movimentação,
gera a pressão do meio. O Juca explicou bem. Elas vão estar Roberto, vai devagar, que ele já tá bugando já. Não, tudo bem. Agora pode fazer alguma intervenção Deixa aí. só. O bicho que tá desesperado, tá ali descabelando já, assim, ó. Só complementar para Roberto, finalizar, Menegoto, Roberto, olha só. Só aproveitar uma pergunta, que eu tô aprendendo uma física nova agora, e eu quero muito aprender Não, realmente essa com o física senhor sempre Roberto. existiu, Menegoto. É só não sempre negar existiu? ela. É que você faltou na escola e tirou o Sempre diploma. existiu, não sei olha como. só, se você pudesse congelar o balão de gás hélio no passado, né? Colocasse gelo, ele faria o mesmo efeito do nitrogênio. Fazer a mesma coisa. Tá, Ele ia deixa eu ficar no sol. perguntar para o Roberto uma coisa. Já que a força de empuxo não existe, quer dizer que os submarinos, quando tem aqueles bolsões de ar que enchem de água e soltam ar, né, conforme tu quer que o submarino suba ou desça, a força de empuxo não é usada para calcular o quanto o submarino pode subir ou descer, o quanto um barco pode flutuar, quanta carga ele pode levar. Você está errado, Menegoto, você está errado. Você quer ver uma coisa? Eu vou te mostrar como está errado. O submarino pegar e encher as comportas onde entra água para ele afundar, ele usa o quê? Não é ar comprimido? Não é ar comprimido, que ele expulsa água para poder subir novamente? Ele não usa ar comprimido? Se você afundar com um submarino 10 vezes o peso daquele submarino, porque o ar comprimido ele vai ser perdido, ele aumenta ou diminui? Como é que é? Só refaz a pergunta aí. Bugou. Não, eu vou explicar com calma, porque tá tendo assim um problema tipo uma dislexia, sei lá, alguma coisa assim que eu falo e ele não entende. Eu vou explicar. O que faz um submarino subir não é o ar comprimido que expulsa nas câmaras onde tem água, coloca água para fora. Exatamente. Não é isso? Então, o submarino ele tem certos cilindros de ar comprimido. Uma pergunta: se o submarino desce e sobe 10 vezes, ele fica mais pesado ou mais leve? Só que daí tu tem que fazer o seguinte, ó, Juca, quando ele tá perdendo a água que ele tá ali dentro, ele tá ficando mais leve. O peso dele tá ficando mais leve, concorda? Aí ele subiu. Beleza. Isso. E ele afunda de novo por quê? Se ele ficou mais leve? Porque daí tu bota a água ali pra dentro de novo. 10 vezes ele fica mais leve ou ele fica mais pesado? Ele vai ficando mais leve, mais pesado. E por que ele continua afundando, cara? Tu não disse que o empuxo age? Por que ele continua afundando? Não, o empuxo continua agindo, só que daí no caso... claro, vou te explicar. No caso do submarino, tu não tá modificando a força de empuxo, Juca. Não tá modificando. Não. Não. O gás comprimido. Vê só, Menegoto. O submarino subiu a primeira vez mais pesado do que ele tá subindo a última vez. E não foi modificado nada. O empuxo não muda, Juca. Sabe por quê? Porque a força de empuxo depende de 3 coisas. A principal delas é o volume do submarino. Tu muda a casca do submarino, tu muda alguma coisa do submarino, não muda nada. O que tu tá mudando é o peso do submarino. Quando tu coloca água... E ele afundou 10 vezes, ele afundou mais pesado a primeira vez, e na 10ª vez ele afundou menos pesado. Tudo bem. Onde tua gravidade tem lógica nisso, cara? Beleza. O que tem a densidade atmosférica, o que tem. Ele afunda porque é colocado água. Então, as câmeras têm que entrar uma quantidade de água suficiente para que ele possa afundar. E daí tem que entrar um pouquinho mais de água nas últimas vezes para ele conseguir afundar exatamente das primeiras. A mesma situação, ele também tem que colocar para fora usando ar comprimido. Isso não tem nada a ver com gravidade, cara. Até o momento a gente está falando de densidade atmosférica. Só que acontecendo a densidade dentro do submarino, que está comprimindo a água nas câmaras e depois solta ar comprimido para expulsar a água. Isso não tem nada a ver. Ele desce porque é colocado água. A água torna ele mais pesado, então ele vai afundar. Ele sobe porque a água é colocada para fora. É colocado o ar comprimido, tem as moléculas mais agitadas, como a gente sabe aqui, ó, moléculas agitadas. O ar comprimido expulsa a água e as moléculas estão mais agitadas. Novamente. Estamos falando sabe de novo. Que eu te defendo, Menegoto, e tenho te defendido desde o começo. Mas eu quero usar a mesma pergunta do submarino, porque a partir do momento que ele enche de água, ele não tende a entrar em equilíbrio, o volume que ele tem dentro dele com relação ao lado externo? Como assim? Pode explicar um pouquinho melhor? Porque imagina, vamos tirar tudo de dentro dele, vamos encher ele de água. Certo. Ele vai afundar, por quê? Certo. Se ele está cheio de água, ele estaria na mesma proporção de nível, né, de água que está lá dentro, de volume com o externo, perfeito? Por isso que ele afunda, não é? Uhum. E aí o que faz ele afundar? É o peso da casca, não é? Isso. O peso da casca... Com a água dentro, né, claro.
Mas o ferro Então, é mais se eu pegar pesado só a que casca, o assim, a ferro. água ele vai ficar igual um barco, perfeito. Isso, se fosse Né? só água, é como se tivesse só água ali no meio ia ficar em equilíbrio, perfeito. Não, ele afunda. Isso, aí o que acontece? Essa casca dele com a água, né? Que ele vai estar junto com a mesma água, que tem a mesma densidade do lado de fora. Perfeito? O material da casca, qualquer casca vai ter o mesmo efeito, por quê? Aí entra uma brincadeira que o Juca faz, pode ser sério, porque essa casca de ferro afunda. Essa mesma casca, com a mesma quantidade de água de isopor, ela vai afundar ou ela vai subir? Eu já sabia. Eu estou mantendo o mesmo aquário. Eu estou mantendo cara. o mesmo. Por que Tem tá um falando de amigo isopor? meu Por mesmo que tá falando de falou que isopor? o quilo de isopor Não, eu estou afunda, mantendo o As mesmo, pessoas o erram mesmo às vezes, as objeto. pessoas se Que enganam. eu estou mantendo o submarino. O submarino, os dois estão cheios de água. Ou seja, os dois estão com a mesma densidade de fora. Um vai estar sendo feito com isopor, na mesma quantidade de água, e o outro de ferro. Ele vai Entendeu afundar o ou ele negócio vai. que a Kida está falando? Densidade. Eu não sei Densidade. fazer essa aí com isopor e com água. Não, pois eu vou te Entendeu? explicar. É muito O ferro é mais simples, que a denso do que a densidade água, fez. afunda e fica Pô, no meu amigo, eu chão. tô te defendendo até O agora, mano. isopor mesmo facilitei cheio pra de você. água, ele vai subir, vai ficar mais alto do que o ferro. Densidade. Só finalizar para não fugir, porque ela está fugindo muito. Olha, Menegoto, o que eu falei aqui foi o seguinte: a bexiga de plástico ela fica no chão porque as moléculas do gás hélio estão acomodadas, não estão agitadas. E as moléculas do ar à sua volta estão mais agitadas. Então ele fica no chão assim. Quando a temperatura que estava fria vai se tornando quente, se tornando a temperatura ambiente, as moléculas do gás hélio vão começar a se agitar dentro da bexiga, dentro do balão, vão ficar mais agitadas do que a temperatura ambiente e vão subir na densidade atmosférica. Isso não tem nada a ver com gravidade. Até o momento foi moléculas agitadas e temperatura. Gravidade não entrou em nenhum dos processos. Se ela entrou, me diga onde foi que a gravidade entrou e não a densidade atmosférica. Da bexiga, com gás hélio, aplicado nitrogênio líquido. Onde está a gravidade aí? Porque eu não vi ela nem na hora que ele estava no chão, porque está mais denso do que o ar, e nem vi na hora que ele sobe, porque as moléculas dentro estão mais agitadas, então ocupa mais espaço, não é que estão mais pesadas, já que o peso não mudou. O peso não muda quando ele está no chão e não muda com o gás que está lá dentro. Ou a gente perdeu o gás hélio, ou ganhou o gás hélio, porque a bexiga estava fechada. Assim, ó, Juca, Mudou é o que peso, não tem... e fala aí se mudou o peso. Ô, Juca, é que não tem como a gente ignorar a gravidade, porque ela existe. Não, eu tô ignorando, cara. Tô ignorando na tua cara. Eu tô te perguntando se o peso mudou. Se entrou mais gás ou se perdeu gás. A bexiga tá fechada. A gente só aplicou baixa temperatura, que foi o nitrogênio líquido. Me diga onde a gente ganhou gás ou onde a gente perdeu para ele subir na atmosfera. Eu tô falando na sua cara. Não tem gravidade. Ô, Juca, essa questão de quando tu coloca o nitrogênio e as moléculas ficam mais juntas, né? Porque diminui a agitação. O que vai acontecer? A relação empuxo-peso, aí a relação empuxo-peso vai mudar. Por quê? Porque o gás que está ali dentro, ele se comprime. Né? O balão se comprime, tem menos empuxo. Menos empuxo... Que empuxo? Que empuxo? O balão tá no chão. Quando ele começa a subir na atmosfera, a quantidade de gás dentro dele diminui, aumentou ou está a mesma? Só tá mais, o gás só ocupou mais espaço dentro do balão. Me diga aí. Aumentou, diminuiu o peso? O peso não muda. Se não mudou o peso, por que a gravidade não está mais puxando para baixo, Menegotinho? O que o Juca está querendo dizer é que o que foi primordial e relevante ali nesse experimento foi a energia cinética das moléculas. A temperatura que foi relevante. Exatamente, temperatura. O peso não mudou, porque não está no chão, meu lindo. Mas como é que tu define peso, Juca? Como é que tu define peso? Junção de moléculas. Quanto mais juntas, unidas elas tiver, mais peso vai ter. Ou eu estou errado com isso? Quer ver uma coisa? Menegoto? Eu vou te provar aqui que eu estou certo. Se a gente pegar o balão de gás hélio refrigerado, colocar numa balança de precisão, ele vai pesar ou não vai? Vai. Se ele ficar em temperatura ambiente, se eu botar em cima da balança de precisão, ele vai pesar? Não, sabe como é que a balança funciona? Ai, não, lindo. E a gravidade não puxa para baixo? Lembre-se que o peso não mudou. A balança não mede peso, Juca. A balança não mede peso, nunca mediu. Ela mede o quê, cara? Ela mede massa vezes a aceleração.
Também não. Mede o quanto de força Então, tu tá fazendo peso pra baixo. é M vezes G. Peso Ela mede o quê? massa vezes A força aceleração. da gravidade atraindo o objeto em direção ao núcleo? É isso que ela Não, mede? a balança mede a quantidade de força que tu estiver fazendo para baixo. Só isso. Então, peso é uma força. É mesmo como se fosse Então, fosse Menegoto, F é se igual o a balão de MA. gás hélio não mudou o peso, por que ele não está mais indo para baixo? Se quando ele estava Juca. gelado ele pesava e quando ele está em temperatura ambiente ele não pesa mais, por quê? Ô, Juca, tu já subiu numa balança e a pessoa botou o pé atrás, assim, o que acontece com o número que tá aparecendo na balança? Cara, não tenta mudar. Todo mundo sabe como é que funciona uma balança, tá? Eu estou lhe perguntando por que uma hora a balança Não, pesou e mas depois ela parou de pesar. Porque a balança não mede peso, ela mede força, a quantidade de força para baixo. E vem cá, então deixa eu te perguntar. Então, quando ele estava gelado, ele estava empurrando a balança para baixo. Depois que ele perdeu a baixa temperatura, ele começou o quê? A querer empurrar a balança para cima? O que foi que aconteceu com esse balão? Boa pergunta. Ô, Juca, o que acontece é o seguinte, imagina que tu tem esse balão gelado, tá? Em cima dessa balança de precisão. Sim. Tu vai estar medindo uma quantidade de massa. Se tu começar a aquecer aos pouquinhos esse balão, tu sabe o que tu vai começar a ver ali naquela balança? Tu vai ver a massa que está medindo ali e diminuindo. Por quê? Porque agora tu tem, além da força peso para baixo, que essa não muda, tu tem a força de empuxo para cima, por exemplo, tu tem para baixo 100. Não tem nada de aí tu começa a ter 10 para cima. Cara, Menegoto, posso acabar a explicação aceleração. Eu gosto de tu, Menegoto, mas tu tá vendo o quanto patético tu tá sendo. Cara, você sabe que é a densidade atmosférica. Você sabe. Você não é criança. Eu sei. Dentro do balão, as moléculas estão agitadas, ocupam um espaço maior, empurrando o balão, inflando o balão tá ficando maior. E as moléculas que estão aqui fora, elas estão mais pesadas do que dentro do balão. Então a densidade tenta ir para baixo porque é mais pesada, porque ela está mais unida. E aquela que tá que tem mais espaço, ela vai subir. É uma organização da densidade. Não tem nada a ver com gravidade. Congelou o balão de novo, volta a pesar. Ele perde o peso. Olha só, quando o balão subiu, ele perde o peso. Se a gente congelar o balão, ele pesa de novo? Ele perde de novo? Ele não perde o peso quando tá subindo, Juca. E por que ele sobe? Posso dar explicação? Porque eu te ouvi falar, ouvi o Roberto falar. Não tem lógica, cara. Eu tô tentando entender. Tá, não tem lógica, mas eu vou tentar explicar aqui. Porque assim, o debate é assim, ó, um fala, o outro fala, daí o outro fala depois, tá? Então assim, ó, se tu tem um balão que pesa 100, o peso dele aponta para baixo 100, e tu tá com ele ali, ó, depois de ter colocado nitrogênio líquido, ele tá ali bem pequenininho, murcho e tal, tu tá medindo na balança 100. À medida em que tu vai aquecendo ele, em que ele vai expandindo, vai aumentando a força de empuxo, que antes não existia, aí tu tem 100 para baixo e 10 de empuxo para cima, tu tem 90 para baixo. O que vai acontecer? Na balança vai medir 90. Aí quando tu aquece mais um pouquinho, o balão incha mais um pouco, passa a ser 20 a força de empuxo para cima. Aí tinha 100 para baixo que não muda, o peso não muda, só que tem 20 para cima. Agora passa a ter só 80 de força para baixo. E assim sucessivamente, até que o balão vai começar a ficar no ar, porque tu tem 100 de força para cima, 100 de força para baixo, ele fica flutuando. Então a gravidade puxa para baixo e empurra para cima. É isso que está querendo dizer para a gente? Não, o empuxo empurra para cima, a gravidade puxa para baixo. Empuxo, rapaz. A gente sabe que é a escala de densidade que está se organizando embaixo do balão. Ou você quer que os gases que são mais pesados fiquem em cima do balão? O Roberto vai falar agora. Deixa eu só agradecer ao Rodrigo Cordeiro. Cilindro de gás hélio cheio é mais leve que cheio, Roberto. Rodrigo Cordeiro, obrigado aí pelo superchat. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Fala aí, Roberto. A força, ela vem da própria molécula. Ela não vem do centro da Terra, não vem de coluna de gás em cima de nada. Porque uma coluna de gás que estaria... Porque quando tu explica a gravidade, tu coloca que existe uma coluna de ar sobre o objeto pressionando para baixo. Mas ninguém sabe explicar por que essa pressão, essa força que está sendo direcionada vetorialmente para baixo, né? Por que é só para baixo, se nós sabemos que o ar se movimenta em todas as direções? Não há motivo para a gente considerar que ela se movimenta somente para baixo para poder gerar esse peso aí, que seria
O peso é a massa vezes uma aceleração. Então, o que existe de fato eu vou tira fora o conceito do balão, porque o balão é uma quantidade maior, então tu usa o balão para resfriar e depois tu fura ele para que cada molécula fique independente uma das outras, ela não esteja envelopada num balão. E você vai ver que mesmo que sendo o hélio, que tem a mesma massa, o que muda a massa do hélio com mais temperatura e com menos temperatura? Qual que é a diferença da massa do hélio ou da massa do gás carbônico? Em estado de gelo seco, ele fica na base. Em estado de combustão, ele sobe. O que muda dessas duas situações? Tu tem a explicação de qual a diferença entre uma molécula com mais temperatura e com menos temperatura? Ô Roberto, eu posso mostrar um videozinho aqui só, Bruno, que eu compartilhei aqui Tu poderia só responder primeiro? Posso responder primeiro. O que acontece, Roberto, é que tu tá fazendo uma série de alegações que nem o Bruno não entendeu. O Bruno tava olhando para cima ali, né? O Juca tá olhando para baixo. Eu entendi muito bem. Então, Eu repete. entendi muito bem, já expliquei. Eu entendi tudo direitinho. Todo mundo aqui está entendendo. Todo mundo aqui está entendendo. A massa do CO2, ela muda quando ela estiver na forma de gelo seco em relação a quando ela estiver na forma de fumaça aí, que queimou alguma coisa? Muda a massa do CO2 nessas duas situações? A massa do carbono não muda, do oxigênio não muda, então não muda nada. Não muda nada. O que muda vai ser a disposição né, da molécula ali e tal, assim como acontece com qualquer uma. O que vai ser determinante é a energia dela. Se ela for aquecida ou resfriada. O que vai ser determinante vai ser isso. A massa não importa nada, o que importa é a energia. Tu disse que ele não entendeu, ele entendeu. Tu não entendeu ainda? Não, mas tu ficou aqui. Tá, Roberto, ele entendeu. O Juca ele também entendeu. Roberto. Ele não quer dar o braço a você, porque tudo que ele estudou cai por terra hoje. Ele entendeu. Ele sabe. Uma coisa que eu considero... Eu vou ter que comentar, é que o Menegoto parece um cantor de rap fazendo remix, sabe? O cara, para DJ, ele é um professor de física, ele é um ótimo DJ, cara. O cara faz um beatbox que eu fiquei impressionado hoje. Não, mas, Menegoto, continue te defendendo, cara. Você defendeu a densidade. Não, você é meu herói. Eu gosto que a conversa está sendo bem produtiva, porque força a gente a raciocinar, a chegar a conclusões lógicas. Se existe uma força atraindo uma molécula de CO2 ou uma molécula de HE, que é o hélio, né? Se existe uma força atraindo para baixo, né? E seria devido à massa vezes a aceleração, a massa não mudou. A massa do hélio, a massa do CO2 não mudam. O que muda é a energia que existe nessa molécula, nessas duas moléculas, que essa energia vai gerar uma aceleração. Então isso significa que a aceleração ela está intrínseca dentro da própria movimentação molecular. Uma coisa é quando tu olha, porque é um balão, né? Agora fura o balão. Assim como quando o gelo seco é largado no chão, ele não está dentro de um balão, ele continua sendo CO2, ele continua tendo a mesma massa, porém ele fica ali embaixo no palco, ali, fazendo aquele efeito bacana. Agora, a fumaça de uma queima é o mesmo CO2, ele tem a mesma massa, porém ele está subindo. Então isso liquida esse conceito de gravidade, de empuxo. Não existe isso. Não existe coluna sob nossa cabeça, não existe uma coluna estacionária de gases. Os gases são independentes uns dos outros e estão em permanente movimento para todas as direções. Eles não elegem. Agora, pessoal, vamos unir força, todos nós vamos empurrar a cabeça do Menegoto aqui para baixo para gerar um peso para ele. Não acontece isso, Menegoto. O gás é livre, independente, tanto ele sobe, ele desce, de acordo com a sua energia. Ponto. O Menegoto ele quer compartilhar uma tela. Eu só agradecer ao Flat Earth São Paulo aqui. Está aprendendo a nova física, Menegoto. Valeu, Flat Earth São Paulo. Menegoto, só vou te fazer um pedido. Eu não vou ter problemas com direitos autorais desse vídeo, não, né? Não. É tudo livre. Bruno, eu quero agradecer a presença. Muito obrigado. Mas eu cheguei no centro aqui que eu estava trabalhando. Nem tomei banho. Ainda vou comer alguma coisa. Quero agradecer muito a você, Bruno. Obrigado pela oportunidade. Ao Akira. Quero agradecer o Roberto Scu. Roberto, tá de parabéns, cara. Também estou aprendendo com você. Você é um monstro.
Menegoto, olha, de boa, brother. Ser humilde às vezes é bom, cara. Você essa ciência fraudulenta não sabe tudo. Ninguém é contra a ciência, mas você entendeu. Você dizer que você não entendeu, você entendeu. Não tem gravidade, filho. Isso é uma teoria baseada em cima de outra teoria. É uma mentira. Se você furar o balão de gás hélio, as moléculas ficam no chão, não tem nada a ver porque está dentro do balão, e sim porque a agitação das moléculas elas não acontece por causa da baixa temperatura, agitou, se organiza de novo. Então, temperatura, densidade atmosférica e energia eletromagnética. Gravidade só na mente de Globanoia. Viu? Beijo aí, galera.